Vinheta de abertura. Surgem diferentes imagens, 3 pessoas trabalhando na frente de um desktop e uma modelo em pé no estúdio. No centro da tela, um semicírculo nas cores azul, amarelo, verde e vermelho. Abaixo está escrito Cursos Técnicos. Em seguida, surge a logo ETE, Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Cristiane Moura. Ela é branca, tem cabelos na altura dos ombros, usa óculos e relógio. Veste calça, blusa estampada e blazer preto. Usa sandália preta. Ela está sentada numa poltrona, ao seu lado o convidado, Eliabe Serafim. Eliabe Serafim, ele é branco, tem cabelos brancos curtos, veste calça preta, camisa branca de botões e blazer preto. Ele está sentado. Descrição do ambiente. Paredes em pallet. Entre as duas paredes, um painel azul com o mapa de Pernambuco. À esquerda, uma televisão na parede. No canto inferior direito da tela, há uma janela de libras. Olá, estudante. É um prazer estar aqui com vocês nessa jornada, né, no curso técnico de recursos humanos. E hoje nós vamos continuar falando um pouco da importância da área de departamento pessoal para uma organização. Então, hoje vamos falar um pouco sobre as rotinas administrativas que existem no departamento de pessoal. E eu convidei o professor Eliabe Serafim, que ele é mestre em Direito, né, do Trabalho e Relações Internacionais. Então, é um prazer estar com ele aqui para que a gente possa trabalhar um pouquinho essas informações que são tão importantes para você, futuro técnico de recursos humanos. Olá, professor, tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Porque certamente quem for assistir vai ter essa oportunidade de ouvir-nos, né? Esse debate que a gente vai ter nesse momento. Satisfação, agradeço o convite, estou aqui à disposição. Ok. Então vamos iniciar, professor Léo, falando um pouco. Quando o profissional faz o processo seletivo, né, o recrutamento e seleção, ele é contratado pela empresa. Quais são os caminhos que o DP, né, ele precisa fazer para contratar essa pessoa? Bem, o mundo mudou, né? As empresas também não ficaram atrás. Nós sabemos que em algumas contratações as empresas têm uma equipe que faz a integração desse colaborador, né, desse funcionário, juntamente aos outros departamentos, né? E esses departamentos, muitas vezes, são departamentos estratégicos, né? Aqueles que vão convergir com a área dele, com a área de atuação. E em outro momento, isso leva, às vezes, essa integração de 1 até 2 dias. É isso mesmo. Por quê? Porque o objetivo da empresa é que esse novo funcionário ele passa a se integrar não só nas suas atividades, como também de forma humanizada, ou seja, no relacionamento interpessoal. Por isso que a gente vê hoje que algumas empresas têm manuais, que é importante que ele conheça. Nós temos os departamentos e as áreas que são áreas de periculosidades, né, as áreas de insalubre, porque independente da função que ele vai atuar, possa ser que seja necessário ele ter que passar em áreas perigosas, sinalizações, tudo isso a empresa prepara para esse novo funcionário, que é o momento mais importante da vida dele, que é o início de uma jornada profissional. Ok. Pois é, estudante, vocês precisam realmente entender essa importância, né? Para que cada vez mais vocês absorvam as informações que serão totalmente relevantes no ato, né, na prática da tua função. E com relação às documentações, Eliabe, assim, uma pessoa que nunca trabalhou na vida, uma pessoa que está começando agora, qual é o procedimento? Existe alguma diferença daquele que já tem uma experiência no mercado de trabalho? Bem, com a mudança hoje, né, da LGPD, né, que é Lei Geral de Proteção de Dados, algumas coisas mudaram, algumas formas, né? Toda a documentação ela é necessária sim para que faça o cadastro, para que aquele funcionário ele seja conhecido dentro do dossiê funcional. Agora, existem documentações legais, existem documentações acessórias. As documentações legais são a carteira profissional de trabalho,
que já vem muitas vezes com o número do PIS, quando não, o funcionário ele deve apresentar, né? Ele deve ter aí as certidões de nascimento, né? Se ele tiver dependentes, filhos menores de 14 anos, é importante que apresente. Por quê? Porque tanto o salário família ele é uma obrigação da empresa, como é dever do funcionário apresentar 2 vezes ao ano. Isso mesmo, para quê? Para que ele tenha esse direito. E o salário família é sim uma parte, né, da previdência que é paga ao funcionário, tá? Não se desconta do empregado, na verdade ele é acrescentado de acordo com a faixa salarial. Então, se determinada faixa ele não contemplar, não quer dizer que o salário família dele não esteja cadastrado, que às vezes acontece do funcionário questionar por que a empresa não pagou, mas sabe o que acontece? É que de repente o salário dele contratado com as comissões ou com as horas extras ultrapassam esse limite e às vezes ele não recebe, professor. É interessante, né, estudante? Todas essas informações estão no e-book. Então, você precisa realmente ler o e-book que foi feito para você, para que você possa realmente entender quais são as especificidades que existem no departamento pessoal. E o professor Eliabe está trazendo aqui com muita clareza, né, objetividade. Muito importante, professor. Me fala um pouco dos benefícios. Nós sabemos que nós, trabalhadores, temos o direito a vários benefícios, mas tem uma gama de benefícios, né, dentro da empresa. O que é que o senhor pode nos trazer de informações com relação a isso? Bem, no tempo de crise, né, em que muitas as empresas elas têm interesse de reter os seus colaboradores, né, os seus empregados, é muito comum as empresas oferecerem pacote de benefícios. Como assim? Na verdade, uma relação que vai desde o valor salarial, às vezes tem uma PLR, né, que é participação de lucro, né, de resultado da empresa, às vezes pode ter uma gratificação, tudo isso é considerado como pacote de benefício. Só que existe um benefício que a empresa não pode evitar de pagar, que é o Vale Transporte. Os demais benefícios, como alimentação, assistência médica, bônus, seguro de vida, são benefícios que a qualquer momento em que a empresa enfrentar uma situação financeira, ela pode tirar mediante acordo diretamente com o sindicato ou com seus colaboradores. Porque o que, na verdade, as empresas querem é, como eu falei no início, é que o funcionário se mantenha na empresa. Que a gente sabe que existe uma competitividade muito grande, né? Quando você entra na empresa, você já é visado. A concorrência já sabe que você está atuando naquela empresa e é muito comum, às vezes, oferecer uma proposta diferenciada. Ok. Me diga uma coisa, com a mudança que ocorreu na legislação trabalhista, na sua opinião, favoreceu ou prejudicou o trabalhador? Isso é uma pergunta muito comum e bastante para você, aluno, que talvez esteja nos assistindo ou talvez não tenha ouvido falar, né? A reforma trabalhista sofreu uma alteração em novembro, né, de 2017 e de lá para cá algumas coisas mudaram. Mas quando a gente faz uma comparação, né, dos artigos baseado com a CLT, e aí eu tive cuidado, existe mais de 100 benefícios. Tá? Existe também alguns pontos, né, que eu consideraria estratégicos em que a empresa foi também beneficiada. Então vamos lá. Funcionário que tinha férias dos períodos que ele poderia ser tirado antes da reforma. Hoje são 3. Então o funcionário pode tirar suas férias, dividi-las em 3 períodos. Um outro benefício que existia antes e que a reforma trouxe como benefício para o empregado, que era o pagamento das verbas, que antigamente se pagava com 10 dias, agora se paga praticamente imediato todos. E tem empresa que até evidencia esse pagamento mediante acordo coletivo pelo prazo ainda de 10 dias, mas tanto o aviso prévio indenizado como o aviso prévio trabalhado se pagam hoje corretamente. Em outro momento falaremos melhor sobre isso. Mas em relação à reforma, o que a gente vê é que as empresas passaram mais a ter um cuidado nas verbas rescisórias, nas verbas trabalhistas, no tocante ao pagamento. Por exemplo, quando o funcionário realmente quer resolver algo de ordem salarial,
ele não precisa procurar diretamente o órgão do trabalhador, porque a empresa precisa oferecer a estrutura, porque a própria reforma deixou bem claro que o legislado pode ser modificado. Então, aquilo que está na legislação, ela pode ser alterada. Com relação ao imposto de renda, houve alguma alteração com relação à contribuição? O trabalhador que ganha até 2 salários mínimos, que tem direito ao PIS, como é que é isso diante do imposto de renda? Olha, essa questão do imposto de renda é um imbróglio antigo. Nós sabemos que quem ganhava até 10 salários mínimos, por exemplo, né, eu alcancei essa época, é que pagava o imposto de renda. Hoje quem ganha acima de 2 salários mínimos já está na tabela do imposto de renda, ou seja, já deve ser descontado. Deduz aí o INSS, né, o desconto, os dependentes, mas vai para a tabela para poder ver se consegue fazer o desconto. Dito isto, o que a gente vê em relação aos outros benefícios? Quem paga ou quem desconta imposto de renda, tá certo, tem que declarar. Inclusive, nós estamos em períodos de declaração de imposto de renda para que você, se você está nos assistindo, de repente foi descontado o seu imposto de renda, você precisa declarar. E tem um detalhe que poucas pessoas não sabem. Até o estagiário também paga imposto de renda, desde que essa bolsa dele ultrapasse o teto para tal. Então, quem declara imposto de renda, quem paga imposto de renda, que é esse termo que a gente usa, ele não tem direito ao PIS, porque o PIS é um benefício, é um programa de integração social criado pelo governo bem antes da Constituição, sofreu algumas modificações, né, e que em outro momento nós podemos falar, mas o que eu quero dizer é que existe um calendário para esse pagamento de forma proporcional, ou seja, o que quer dizer isso? De acordo com o tempo de serviços que você teve na empresa. Então, antigamente, nós tínhamos um período, né, e dizíamos que era uma média. Hoje não. Hoje, se você trabalhar 30 dias, já tem direito a uma parcela do PIS, até um ano, ou seja, 12 meses, você está recebendo aí, no caso, o valor integral do salário mínimo. Por isso, que observe o calendário, veja se você não está nesse período para poder receber. É importante dizer que as empregadas domésticas não recebem, tá? Os servidores públicos têm outra forma de receber, que é o PASEP, mas todos aqueles que são seletistas, que têm carteira, que a gente chama de carteira, deverá procurar o PIS. Tá? E se caso houver alguma pendência, né, alguma inconsistência junto à Caixa, que é responsável por esse recolhimento e pagamento, você deverá procurar a empresa para saber se seu nome foi informado no E-Social, que é a antiga RAIS. Pronto, já que o senhor falou nessa questão do E-Social, o que seria o E-Social? Mais uma vez, estudante, reforço que essas informações estão lá no e-book, então não deixe de ler o teu e-book, que vai ser muito importante para você. Então, o professor Eliel falou uma coisa, deu uma informação sobre o E-Social. Então, fala um pouquinho, professor, do que seja o E-Social. O E-Social, quando surgiu aqui no Brasil, eu já tinha visto lá na Argentina, né, em 2014, quando eu estava fazendo meu mestrado. Ou seja, levou-se muito tempo e, claro, obedeceu alguns segmentos, né, foi feito por empresa, e aqui no Brasil, esse E-Social passou a ter mais um controle geral das informações, tanto do trabalhador, como da empresa, como também das prestadoras, isso mesmo, porque todas essas informações elas convergem para que sejam feitas as validações. Então, hoje o E-Social é uma plataforma, né, criada com o objetivo de fidelizar as informações, não só para o trabalhador, como para a empresa. Lá vão estar a RAIS, né, que é Relações Anuais de Informações Sociais, vai estar o próprio CAGED, que é o Cadastro Geral. Tá? Temos informações de Programa de Medicina do Trabalho, que também são informações que precisam convergir, e ela trouxe mais segurança. Então, se você quiser obter maiores informações
acerca dos seus dados, tá? Você deverá procurar a empresa para que ela verifique no e-social alguma inconsistência, tá? Que vai desde ordem do pagamento do PIS, às vezes um recolhimento do INSS, às vezes até as contribuições. Claro que existe aí uma exatidão, deve haver uma exatidão nas informações. Quando a gente falou no contrato de trabalho no início, e quando você é contratado, a primeira informação que vai da sua parte é para o e-social. Daí passa a ter o controle geral de todas as suas informações e movimentações salariais. Ótimo, muito bom. Bem, para finalizarmos, qual seria a mensagem que o senhor poderia dar aos nossos estudantes que irão nos assistir, irão entender um pouco mais das rotinas, né, que estão no departamento de pessoal? O que é que o senhor poderia passar para esse estudante? Bem, eu sempre falo que um tema como este, tá, ele não se encerra aqui. A gente levaria muito mais tempo e é evidente que o e-book, como a professora Cristiane falou, vai ser um aporte necessário para o seu conhecimento. O que nós falamos aqui, de forma muito abrangente, foi para esclarecer, contextualizar esses temas que vocês irão estudar no e-book. Eu espero que cada um de vocês tenham compreendido e caso tenham ficado alguma dúvida, é só nos procurar. A professora Cristiane Moura, que certamente vai esclarecer melhor. Fico no aguardo e desde já agradeço por você ter ficado até agora, tá, nos assistindo. Mas não deixe de tirar a sua dúvida. Ok. Muito obrigada, professor Eliabe. Eu agradeço em nome da ETEPAC, agradeço em nome dos estudantes. E é isso. Então, vamos embora. Tem muita coisa para a gente ver ainda. E até logo.